Beatriz ajeitou o crachá pela terceira vez em menos de 10 minutos, sentindo o tecido da blusa colar nas costas por causa do calor que subia pelo saguão principal da Castro Participações. O elevador social tinha parado de funcionar desde cedo, e todo mundo que chegava para a reunião extraordinária precisava passar pela recepção onde ela trabalhava havia quase 2 anos, cumprimentando executivos de terno escuro que mal olhavam para o rosto dela antes de seguir para a sala de conferências do 18º andar. Ela respirou fundo, pousou a mão sobre a barriga por baixo do balcão, onde ninguém podia ver, e sentiu o pequeno chute que já tinha virado rotina desde a semana passada. 12 semanas. Era isso que a última consulta tinha confirmado, junto com uma recomendação de repouso que ela não podia se dar ao luxo de seguir, porque o aluguel não esperava, e o plano de saúde da empresa era a única coisa que a mantinha em pé. Foi então que as portas de vidro se abriram com um som seco, e um grupo de seguranças entrou primeiro, seguido por 2 assessores carregando pastas, e por fim, um homem alto, de terno cinza chumbo, que caminhava como se já soubesse cada centímetro daquele prédio, mesmo sem nunca ter posto os pés ali antes. Beatriz sentiu o sangue gelar antes mesmo de reconhecer o rosto direito, porque alguma coisa naquele jeito de andar, naquela mandíbula tensa, já estava gravada em algum lugar da memória dela havia 3 meses. Nicolau Castro parou bem na frente do balcão da recepção, tirou os óculos escuros e encarou Beatriz por um segundo inteiro, antes que qualquer palavra fosse dita. Ela sentiu o coração disparar, não só pelo susto de vê-lo ali, vestido como novo dono da empresa, mas porque aquele rosto era o mesmo que ela tinha guardado numa gaveta da memória desde uma noite de hotel em Búzios. Um encontro sem nomes completos, sem trocas de telefone, que ela jurou nunca mais mencionar para ninguém. Ele não disse o nome dela. Ele nem parecia lembrar. Passou direto, seguido pelos assessores, e entrou na sala de conferências sem olhar para trás. Beatriz só teve tempo de se recompor porque Vicente Dantas, o chefe de gabinete que cuidava de tudo que envolvia a família Castro havia mais de 20 anos, apareceu logo atrás com uma prancheta na mão e um sorriso que não alcançava os olhos. Precisamos fazer um ajuste no quadro de funcionários da recepção, ele disse, sem se dirigir diretamente a ela, olhando para a tela do computador como se estivesse lendo instruções que já tinha decorado. O Sr. Castro quer uma equipe nova a partir de amanhã. Beatriz sentiu o chão se mover sob os pés. Ela abriu a boca para perguntar se aquilo significava o que ela imaginava, mas Vicente já tinha se virado, caminhando na direção da sala onde a reunião estava prestes a começar, deixando para trás apenas o eco de uma sentença que ainda não tinha nome oficial. A manhã se arrastou. Beatriz continuou atendendo telefonemas, direcionando visitantes, enquanto o burburinho dos andares de cima chegava em fragmentos. Funcionários passando apressados, comentando sobre a reestruturação, sobre o neto do fundador que tinha voltado dos Estados Unidos para assumir o comando depois da morte súbita do avô, sobre cortes que ninguém sabia exatamente onde iam parar. Foi só perto do meio-dia que ela foi chamada para a sala de reuniões menor, no 3º andar, onde Vicente já estava sentado, com uma pasta fechada na mesa à sua frente, e ao lado dele, de pé, encostado na janela, estava Nicolau, olhando para a cidade lá fora, como se aquela conversa não merecesse a atenção dele. Beatriz Almeida, Vicente começou. Sua posição está sendo eliminada como parte da reestruturação geral. Vamos oferecer um acordo de desligamento dentro dos padrões da empresa. E pedimos que a senhora deixe suas credenciais até o final do expediente. Ela sentiu o rosto esquentar, uma mistura de raiva e vergonha subindo pela garganta. Porque não era justo. Porque ela sempre tinha sido pontual, cuidadosa, nunca tinha faltado, nunca tinha reclamado, mesmo quando o salário mal cobria as contas. Ela olhou para Nicolau, esperando algum sinal de reconhecimento, algum resquício daquela noite em que ele tinha sussurrado o nome dela como se fosse a coisa mais preciosa que já tinha dito. Mas encontrou apenas um olhar frio,
distante. O olhar de um homem que estava decidindo o destino de centenas de pessoas ao mesmo tempo e não tinha espaço para lembrar de uma recepcionista qualquer. Isso é motivo suficiente? Ou existe alguma outra razão que vocês não estão me dizendo? Ela perguntou. E a própria voz surpreendeu ela pela firmeza, porque por dentro tudo estava tremendo. Vicente abriu a pasta, tirou o papel e antes que pudesse responder, Nicolau finalmente se virou. Não existe nada pessoal nisso, ele disse, com a voz baixa e cortante, típica de quem está acostumado a ser obedecido sem precisar levantar o tom. É uma decisão administrativa, nada além disso. Beatriz engoliu em seco, sentindo o pequeno chute voltar dentro dela, quase como se o bebê estivesse reagindo à tensão da sala. E por um instante, ela pensou em dizer tudo ali mesmo, jogar a verdade na cara dele. Perguntar se ele realmente não se lembrava do hotel em Búzios, da manhã seguinte em que ele tinha saído antes dela acordar, deixando só um bilhete curto sobre a mesa de cabeceira. Mas o orgulho falou mais alto, e ela apertou os lábios, segurando as palavras. Está bem, ela disse, e se levantou, ajeitando a blusa sobre a barriga sem perceber, num gesto quase automático de proteção. Foi nesse instante que os olhos de Nicolau desceram, rápidos, quase imperceptíveis, para o movimento da mão dela, e alguma coisa passou pelo rosto dele. Uma sombra de dúvida que sumiu tão rápido quanto tinha aparecido, porque ele já estava se virando de volta para a janela, encerrando a conversa sem mais uma palavra. Beatriz saiu da sala com as pernas trêmulas. Atravessou o corredor sentindo os olhares curiosos dos colegas, e só permitiu que as lágrimas escorressem quando entrou no banheiro do terceiro andar, trancando a porta atrás de si. Foi lá, apoiada na pia, respirando fundo para não desmaiar, que ela ouviu duas enfermeiras do ambulatório da empresa conversando no corredor, do lado de fora, sem saber que havia alguém escutando. Estranho, uma delas disse, baixinho. Aquele exame de sangue da recepção que a gente mandou para o laboratório semana passada, o resultado que voltou não bate com o que eu registrei no sistema no dia da coleta. Alguém deve ter atualizado o cadastro depois. A outra respondeu alguma coisa sobre erro de digitação, soube não ser da conta delas mexer com aquilo, e as vozes se afastaram, sumindo pelo corredor, deixando Beatriz sozinha, com o coração batendo forte, por um motivo completamente diferente daquele que a tinha levado até ali. Ela não sabia, naquele momento, que aquele comentário solto entre duas enfermeiras seria a primeira fresta de uma mentira que ainda ia levar meses para desmoronar. Só sabia que precisava sair dali, recolher as próprias coisas e descobrir como ia sustentar um filho sozinha, sem trabalho, sem plano de saúde e sem nenhuma garantia de que o pai daquela criança algum dia ia saber a verdade. Quando ela voltou para o balcão da recepção para pegar a bolsa, encontrou um bilhete deixado por um mensageiro, um envelope pardo endereçado a ela, sem remetente, contendo apenas o cheque do acordo de desligamento e uma folha impressa com os termos de confidencialidade que ela precisava assinar antes de sair do prédio para sempre. Ela assinou sem ler direito, porque as mãos tremiam demais, e ao levantar os olhos pela última vez em direção ao elevador social, viu Nicolau atravessando o saguão, cercado pelos assessores, absorto numa ligação, sem sequer notar que ela ainda estava ali, parada, com a vida inteira prestes a mudar de rumo dentro da barriga, e nenhuma palavra dita entre os dois, além daquelas frias e administrativas, que tinham acabado de selar o fim de qualquer coisa que um dia poderia ter existido entre eles. Marina, a colega que trabalhava no departamento de compras e sempre parava para conversar durante o intervalo, encontrou Beatriz ainda parada perto do balcão, com o envelope pardo apertado contra o peito, e não precisou de mais que um olhar para entender o que tinha acontecido. Eles demitiram você também? Marina perguntou, mais como constatação do que pergunta, puxando Beatriz pelo braço para um canto mais reservado, longe dos olhares de quem ainda circulava pelo saguão. Beatriz balançou a cabeça, tentando manter a voz firme,
e contou em poucas frases o que tinha se passado na sala de reuniões, sem mencionar o comentário estranho que tinha ouvido no banheiro, porque ainda não sabia bem o que fazer com aquilo, nem se era importante o suficiente para repetir. Isso não é coincidência, Marina disse, baixando a voz, olhando de relance para os assessores que ainda conversavam perto da entrada. Desde que a notícia da morte do velho Castro saiu, todo mundo aqui sabia que ia ter corte de gente. Mas cortar justo o setor todo da recepção, sem nem entrevistar ninguém de novo, isso tem a cara do Vicente, que sempre quis colocar gente de fora nos postos de confiança. Beatriz não respondeu na hora. Ficou olhando para o próprio reflexo distorcido na superfície de vidro da parede, pensando em como só algumas horas atrás sua maior preocupação era conseguir sair mais cedo para a consulta pré-natal marcada para a tarde seguinte. E agora, nem sabia se ia ter dinheiro para pagar a consulta particular, caso o convênio da empresa fosse cancelado antes do prazo prometido no acordo. Você vai ficar bem, Marina disse, apertando a mão dela. E se precisar de qualquer coisa, você sabe onde me achar. Mas Beatriz só conseguiu balançar a cabeça de novo, incapaz de contar, ali mesmo, no meio do saguão, que o problema não era só o emprego perdido, era também o segredo que ela carregava havia semanas e que agora parecia mais pesado do que nunca. No caminho até a estação, dentro do ônibus lotado que sacolejava pelas ruas do centro, Beatriz deixou a cabeça encostar na janela e permitiu, pela primeira vez naquele dia, que a memória voltasse inteira para a noite em Búzios. Tinha sido um fim de semana de folga, um convite de última hora de uma amiga que desistiu na véspera, uma pousada simples perto da praia, e um homem sentado sozinho no bar do hotel vizinho, que puxou conversa sobre o pôr do sol como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Ele não tinha dito o sobrenome, ela também não. Passaram a noite conversando sobre livros, sobre viagens que nenhum dos dois tinha feito ainda, e quando ele finalmente a beijou, no fim do cais, com o barulho das ondas cobrindo qualquer hesitação, Beatriz sentiu que aquilo era exatamente o tipo de coisa que só acontecia uma vez na vida. Sem consequência, sem nome, sem futuro. Só que existia uma consequência. Crescendo dentro dela havia 12 semanas. E o homem sem sobrenome tinha acabado de se revelar como o novo dono da empresa que a demitiu. O herdeiro de uma fortuna que ela jamais teria coragem de reivindicar para o próprio filho. Porque a ideia de ser vista como alguém que engravidou de propósito, que tinha ido atrás do dinheiro da família Castro, era pior do que qualquer aperto financeiro que ela pudesse enfrentar sozinha. O apartamento onde Beatriz morava, dividido com uma prima que trabalhava em turnos noturnos no hospital, ficava no terceiro andar de um prédio sem elevador, na Zona Norte, longe o suficiente do centro para que o aluguel ainda coubesse no orçamento apertado. Ela subiu as escadas devagar, sentindo o cansaço da gravidez pesar mais do que o normal. E quando finalmente destrancou a porta, encontrou o silêncio do apartamento vazio como um convite para desabar de vez. Sentou na beirada da cama, tirou os sapatos e ficou olhando para o envelope pardo em cima da cômoda, sem coragem de abrir de novo para conferir o valor do acordo, porque já sabia, só pelo peso do papel, que não seria suficiente para cobrir o parto, o enxoval, os meses seguintes sem salário fixo. Foi então que o celular vibrou em cima do criado mudo, e Beatriz viu, na tela, o nome da clínica onde tinha feito o exame de sangue de rotina na semana anterior, o mesmo exame que as enfermeiras tinham comentado no corredor do banheiro. Ela atendeu, esperando talvez uma confirmação de horário para a consulta seguinte. Mas a atendente do outro lado da linha perguntou, com um tom confuso, se Beatriz tinha solicitado a segunda via dos resultados através de outro funcionário da empresa, porque o sistema mostrava um pedido de reemissão feito na tarde anterior, com uma assinatura que não parecia ser a dela. Beatriz sentiu um arrepio subir pela nuca. Ela nunca tinha pedido segunda via de nada. Disse isso à atendente, que prometeu verificar e ligar de volta. Mas a ligação terminou antes que Beatriz pudesse perguntar mais detalhes.
e o silêncio do apartamento pareceu, de repente, muito mais pesado do que antes. Ela colocou a mão sobre a barriga, sentindo o bebê se mexer de novo, e por um instante permitiu que um pensamento perigoso tomasse forma na cabeça. O pensamento de que talvez aquele exame de sangue não fosse sobre glicemia ou anemia. Talvez fosse sobre alguma coisa que ela ainda nem sabia que precisava esconder. Alguma coisa que já estava sendo mexida por mãos que ela não conseguia enxergar. Em algum andar alto de um prédio de vidro, onde um homem sem sobrenome completo tinha acabado de virar o dono de tudo. Sua prima Renata chegou pouco depois das 10 da noite, ainda com o jaleco do hospital por cima da roupa, carregando um saco de pão que tinha comprado na padaria da esquina, e parou na porta do quarto ao ver Beatriz sentada no escuro, com a luz do celular sendo a única claridade do ambiente. "O que aconteceu?" Renata perguntou, largando o saco sobre a cadeira e se aproximando depressa. E Beatriz contou tudo de uma vez. A demissão, o comentário das enfermeiras, a ligação estranha da clínica, deixando escapar, no meio da explicação, um soluço que já vinha sendo segurado havia horas. Renata sentou ao lado dela na cama, passou o braço pelos ombros de Beatriz e ficou em silêncio por um momento antes de falar, porque sabia que qualquer palavra apressada só ia piorar o desespero da prima. "Amanhã cedo eu ligo para um advogado que trabalha comigo no hospital. Ele entende de causas trabalhistas", Renata disse. "E sobre esse exame, pode ser só um erro burocrático mesmo. Esses sistemas de laboratório vivem bagunçando o cadastro. Não adianta você se afligir sem ter certeza." Beatriz assentiu, mas por dentro sabia que não era só um erro. Alguma coisa naquele dia inteiro, desde o momento em que Nicolau atravessou as portas de vidro do saguão, tinha um peso diferente. Como se as peças estivessem sendo movidas por mãos que ela não conseguia ver. "Ela vai me odiar quando descobrir", Beatriz murmurou, mais para si mesma do que para a prima. E Renata perguntou quem, e Beatriz só balançou a cabeça, incapaz de explicar naquele momento que o pai da criança que ela carregava era, agora, o homem mais poderoso de uma das maiores empresas do país. Um homem que nem sequer tinha reconhecido o rosto dela, na frente de todo mundo. Elas ficaram acordadas até tarde, dividindo o pão simples com um pouco de manteiga, conversando sobre o que fazer nos próximos dias, sobre currículos que precisavam ser atualizados, sobre a possibilidade de vender alguns móveis para segurar as contas até o fim do mês. Quando Renata finalmente foi dormir, Beatriz ficou sozinha na sala, olhando pela janela estreita para as luzes da cidade, incapaz de conciliar o sono. Foi quase meia-noite quando o celular vibrou de novo em cima da mesa. Beatriz pegou, esperando ser a clínica retornando como tinha prometido. Mas o número na tela era desconhecido, sem identificação de chamada. Apenas uma sequência de dígitos que ela nunca tinha visto antes. Ela hesitou por um segundo, o polegar pairando sobre a tela, e então atendeu, levando o celular ao ouvido com a voz baixa para não acordar a prima. Do outro lado, por alguns segundos, só existiu silêncio. O tipo de silêncio que carrega uma respiração contida. Alguém decidindo se fala ou desliga. E quando finalmente uma voz masculina começou a falar, rouca, cautelosa, como se cada palavra estivesse sendo pesada antes de sair, Beatriz sentiu o corpo inteiro travar, porque não era a voz de Nicolau, nem de ninguém que ela reconhecia da empresa. E a primeira frase que aquele estranho disse foi o suficiente para deixar claro que a noite ainda estava longe de terminar. "A senhora precisa parar de fazer perguntas sobre aquele exame, se quiser que tudo continue calmo para o seu lado", a voz disse, antes que a ligação fosse cortada de repente, deixando Beatriz paralisada no meio da sala escura, com o celular ainda apertado contra o ouvido e o coração batendo tão forte que ela quase não ouviu o próprio bebê se mexer de novo, como se sentisse, também, que alguma coisa perigosa tinha acabado de começar. Beatriz não conseguiu dormir depois daquela ligação. Ficou sentada no sofá da sala até o céu começar a clarear.
o celular ao lado do corpo, esperando que o número desconhecido ligasse de novo. Mas o silêncio se estendeu até o amanhecer, quebrado só pelo barulho distante dos ônibus começando a circular lá embaixo. Quando Renata acordou para o plantão da manhã, encontrou a prima ainda no mesmo lugar, olheiras profundas, o olhar fixo na parede, e não precisou perguntar nada para entender que a noite tinha sido pior do que qualquer uma das duas imaginava. "Você precisa registrar um boletim?" Renata disse, servindo café para as duas antes de sair correndo para o hospital. E o advogado que trabalha comigo, o Fábio, falou que pode te receber ainda hoje de manhã. Ele cuida de casos trabalhistas e vai saber te orientar sobre esse acordo de demissão também. Beatriz assentiu, mesmo sem coragem de contar tudo, porque explicar a ligação significava explicar por que alguém se importaria tanto com o exame de sangue de uma ex-recepcionista qualquer. E isso a levaria direto de volta para o nome de Nicolau Castro. Algo que ela ainda não estava pronta para dizer em voz alta. O escritório de Fábio ficava num prédio simples perto do centro, 3 andares acima de uma farmácia. E Beatriz chegou cedo, ainda sentindo o corpo pesado pela noite mal dormida. O advogado, um homem de uns 40 anos, óculos de aro grosso e mesa cheia de processos empilhados, ouviu com atenção enquanto ela explicava a demissão, evitando qualquer menção à ligação da noite anterior. "Pelo que você está me contando, o acordo que te ofereceram está abaixo do que a lei garante, considerando o tempo de casa e a ausência de justa causa registrada", Fábio disse, folheando os papéis que Beatriz tinha levado. "Vou preparar uma notificação formal para a empresa, pedindo revisão dos valores. Mas isso significa que você, provavelmente, vai precisar voltar lá pelo menos uma vez, para retirar documentos e assinar a rescisão corrigida." Beatriz sentiu o estômago revirar só de pensar em atravessar aquelas portas de vidro de novo. Mas não tinha escolha. Precisava do dinheiro. E precisava, mais do que nunca, entender o que estava acontecendo com aquele exame que parecia ter virado motivo de ameaça. Ela voltou a Castro Participações na tarde seguinte, com a notificação de Fábio em mãos, e foi encaminhada ao Departamento de Recursos Humanos, no 5º andar, onde uma funcionária nova, visivelmente sobrecarregada com a reestruturação recente, tentava localizar a pasta física com o histórico dela. Enquanto esperava, sentada numa cadeira desconfortável perto da janela, Beatriz viu, através do vidro que separava a sala de espera do corredor principal, Nicolau caminhando a passos rápidos, acompanhado por Vicente, os dois em meio a uma conversa tensa que ela não conseguia ouvir por completo, mas que parecia envolver nomes de empresas e datas e assinatura de contrato. Ele passou perto o suficiente para que os olhos dos dois se cruzassem por uma fração de segundo. E dessa vez, havia algo diferente na expressão de Nicolau. Uma hesitação rápida, quase imperceptível, como se ele reconhecesse alguma coisa familiar no rosto dela, sem conseguir identificar exatamente o que. Mas Vicente disse algo ao lado dele, chamando sua atenção de volta para os papéis na mão. E o momento se desfez tão rápido quanto tinha surgido. A funcionária do RH finalmente voltou com a pasta física de Beatriz. Pediu desculpas pela demora, explicando que muitos arquivos ainda estavam sendo digitalizados por causa da mudança de gestão, e entregou o documento para que Beatriz conferisse os dados antes de seguir para a assinatura da rescisão corrigida. Foi folheando aquela pasta fina, entre formulários de admissão e avaliações de desempenho antigas, que Beatriz encontrou uma folha grampeada que não reconhecia. Um laudo com o timbre do laboratório onde tinha feito o exame de sangue de rotina, mas com uma data de emissão posterior à da coleta original, e um campo de resultado que mencionava um exame de compatibilidade genética, algo que ela nunca tinha solicitado nem autorizado. O coração dela disparou. Ela releu o papel 2 vezes, tentando entender por que um exame de paternidade estaria arquivado na pasta funcional dela, junto com documentos de recursos humanos, quando aquilo deveria estar, no máximo, guardado em algum prontuário médico particular, se é que existia de verdade. "Com licença", ela chamou a funcionária, tentando manter a voz calma. "Esse documento aqui,
Vocês sabem me dizer quem anexou isso na minha pasta e por quê? A funcionária olhou o papel, franziu a testa e disse que não fazia ideia, que provavelmente tinha sido um erro de digitalização. Arquivos de setores diferentes se misturando durante a transição, e ofereceu para retirar a folha e destruir, já que aquilo claramente não pertencia ali. Beatriz hesitou por um segundo, todos os instintos gritando para guardar aquele papel, tirar uma foto, levar consigo, mas antes que pudesse decidir, a funcionária já tinha puxado a folha de volta e colocado dentro de uma pasta separada, prometendo repassar ao setor responsável. Ela saiu do RH com a rescisão corrigida assinada, mas com a cabeça girando, tentando juntar as peças, o comentário das enfermeiras sobre o resultado que não batia, a ligação ameaçadora da noite anterior e agora aquele laudo estranho de compatibilidade genética arquivado onde não deveria estar. No caminho até a saída, passando pelo corredor que dava para as salas de reunião do 5º andar, Beatriz ouviu, por acaso, a voz de Vicente vindo de uma sala com a porta entreaberta, falando ao telefone num tom baixo, mas urgente. O casamento precisa acontecer antes do fim do trimestre, senão a Almeida Ferraz recua do acordo inteiro. E você sabe que essa fusão é a única coisa que segura as ações da empresa depois da morte do velho. Vicente dizia, e Beatriz parou por um instante, fingindo procurar algo dentro da bolsa, só para ouvir mais um pouco. Se o Nicolau descobrir qualquer coisa que atrapalhe esse casamento agora, a gente perde tudo. A voz de Vicente continuou, mais baixa ainda. E ele precisa continuar achando que está tudo sob controle até a assinatura final. Beatriz sentiu um arrepio percorrer a espinha. Ela não sabia exatamente do que se tratava aquele casamento, nem quem era a tal Almeida Ferraz. Mas a urgência na voz de Vicente, combinada com o laudo estranho que tinha acabado de ver, formava um quadro que ela não conseguia ignorar, mesmo sem entender ainda como as peças se encaixavam. Ela se afastou depressa antes que alguém pudesse notar que estava escutando, e desceu pelas escadas em vez de esperar o elevador, precisando de ar, precisando de tempo para pensar. Foi só ao chegar no térreo, já perto da saída, que ela esbarrou de frente com Nicolau, que vinha na direção oposta, sozinho dessa vez, sem os assessores por perto. Ele parou. Ela também parou. Por um segundo, nenhum dos dois disse nada. O silêncio entre eles, carregado de tudo que não tinha sido dito desde Búzios, desde a demissão, desde aquele olhar de reconhecimento parcial que ele tinha lançado horas antes no corredor. Você trabalhava aqui, ele disse. Por fim, a voz mais suave do que Beatriz esperava, quase incerta, como se estivesse tentando encaixar um rosto numa lembrança que insistia em escapar. Trabalhava, ela respondeu, seca, apertando a alça da bolsa. O senhor mesmo cortou meu cargo na semana passada. Ele franziu a testa, como se aquela informação não batesse com alguma coisa dentro dele, e por um instante pareceu que ia dizer mais alguma coisa. Perguntar o nome dela, talvez. Mas o celular dele tocou, e a expressão se fechou de novo, voltando para aquele distanciamento profissional que Beatriz já tinha aprendido a esperar. Com licença, ele disse, atendendo a ligação e se afastando sem esperar resposta, deixando Beatriz parada ali, com a mão instintivamente pousada sobre a barriga, pensando em como aquele homem, que continuava sem saber que ela carregava um filho dele, também parecia estar sendo manipulado por peças que ele nem sabia que estavam em jogo. Naquela noite, já em casa, Beatriz contou para Renata sobre o laudo estranho e sobre o pedaço de conversa que tinha escutado, e a prima, sentada na cama ao lado dela, ficou séria por um longo momento antes de falar. Isso não parece coincidência nenhuma, Renata disse. E se esse tal Vicente está escondendo alguma coisa relacionada a exame genético, bem na época que você está grávida do herdeiro da empresa, alguém pode estar tentando garantir que esse bebê nunca seja reconhecido oficialmente. Entende o tamanho disso? Beatriz sentiu o peso daquela frase se instalar no peito. Ela ainda não tinha contado a ninguém, nem mesmo à prima,
que o pai da criança era exatamente o homem que tinha acabado de cruzar o caminho dela no saguão do prédio. Mas, diante da gravidade do que estava sendo insinuado, soube que não podia mais guardar aquilo sozinha por muito mais tempo. Renata, ela disse, respirando fundo, precisamos conversar sobre quem é o pai desse bebê, porque acho que isso está mais complicado do que eu imaginava. Renata ficou em silêncio por um momento tão longo que Beatriz chegou a pensar que a prima não tinha entendido a pergunta. Mas então, Renata pousou a xícara de café na mesinha, virou o corpo inteiro na direção dela e perguntou, com uma calma que escondia mal a tensão por trás da voz, se o pai era alguém daquela empresa. É o Nicolau Castro. Beatriz disse, finalmente, sentindo as palavras saírem como se tivessem peso físico. O dono da empresa. O homem que assinou a minha demissão sem nem me reconhecer direito. Renata levou a mão à boca, os olhos arregalados, e levou alguns segundos para conseguir formular qualquer frase coerente. Quando finalmente falou, a voz saiu num misto de espanto e preocupação. Beatriz, isso muda tudo. Se esse laudo estranho que você viu hoje tem alguma coisa a ver com exame genético e o Vicente está desesperado para garantir um casamento de negócios antes que qualquer coisa atrapalhe, então esse bebê pode ser exatamente o tipo de complicação que alguém ali dentro quer fazer desaparecer do papel, mesmo que não consiga fazer desaparecer de verdade. Beatriz sentiu um frio percorrer o corpo inteiro ao ouvir aquilo dito em voz alta, porque era exatamente o medo que já rondava a cabeça dela desde a ligação da noite anterior. Só que agora tinha nome, tinha contorno, tinha um motivo que fazia sentido macabro demais para ser ignorado. E se eu contar para ele? Beatriz perguntou, mais para si mesma do que para a prima. E se eu simplesmente for até a sala dele amanhã e disser a verdade, sem rodeios, será que ele acredita em mim? Ou será que já chega até lá cheio de mentiras que alguém colocou na cabeça dele antes de mim? Renata não teve resposta pronta para isso, e as duas ficaram em silêncio por um bom tempo. O barulho distante do trânsito lá fora preenchendo o vazio que nenhuma palavra parecia capaz de cobrir naquele momento. Foi só 2 dias depois, numa tarde de sexta-feira, que Beatriz recebeu uma mensagem de Marina, a antiga colega da recepção, pedindo para se encontrarem num café perto da estação, longe da sede da empresa, porque tinha descoberto alguma coisa que achava que Beatriz precisava saber. Elas se sentaram numa mesa de canto, Marina claramente nervosa, olhando por cima do ombro antes de começar a falar baixo. Fiquei sabendo pelas meninas do financeiro que a tal fusão com a Almeida Ferraz envolve um acordo de casamento entre o Nicolau e a filha do dono, uma mulher chamada Constança, que já era prometida a ele desde antes do avô morrer. Um tipo de arranjo herdado, coisa de família tradicional mesmo. Marina disse, baixando ainda mais a voz. E parece que o Vicente é quem está tocando essa negociação inteira, porque se o casamento não sair, a empresa perde acesso a um financiamento gigante que precisa para pagar as dívidas que o avô deixou escondidas. Beatriz sentiu o estômago revirar. Aquilo confirmava, de um jeito cruel e concreto, tudo o que ela tinha começado a suspeitar. Que existia um motivo real, poderoso, para que alguém quisesse apagar qualquer vínculo entre ela e Nicolau antes que virasse um obstáculo para aquele casamento de conveniência. E tem mais uma coisa. Marina continuou hesitante, como se não soubesse bem se devia contar. Ouvi de relance que o Vicente mandou verificar o histórico médico de todo mundo que passou pelo ambulatório da empresa nas últimas semanas, com uma justificativa de auditoria de convênio, mas ninguém entendeu direito por que isso seria urgente logo agora. Beatriz agradeceu a Marina, prometeu manter contato e voltou para casa naquela tarde com a cabeça cheia de possibilidades sombrias, tentando decidir se devia procurar Nicolau diretamente, arriscando ser chamada de oportunista, ou se devia continuar se escondendo, torcendo para que o tempo resolvesse alguma coisa que, cada vez mais, parecia estar sendo decidida
por outras mãos. Ela ainda estava perdida nesses pensamentos quando o celular vibrou de novo. Dessa vez, um número que ela reconhecia. O ambulatório da própria Castro Participações, convocando-a para uma consulta de reavaliação médica obrigatória para ex-funcionários que tinham utilizado o plano de saúde nos últimos 3 meses, marcada para a manhã seguinte, dentro do próprio prédio da empresa. Beatriz encarou a mensagem por um longo tempo, sentindo que aquilo não era coincidência, que voltar para dentro daquele prédio mais uma vez ia significar caminhar direto para o meio de um jogo que ela ainda não entendia completamente, mas que já sabia, no fundo, que não tinha mais como evitar. Naquela noite, Beatriz mal conseguiu tocar no prato de comida que Renata tinha preparado, revirando na cabeça todos os cenários possíveis para a consulta marcada no dia seguinte, tentando entender se aquela convocação repentina tinha alguma relação com o laudo estranho que tinha visto na pasta funcional, ou se era apenas, como sempre acontecia nas empresas grandes, um procedimento burocrático qualquer disfarçado de urgência. Você não precisa ir sozinha, Renata disse, notando o silêncio pesado da prima durante o jantar. Posso pedir uma folga rápida amanhã de manhã e te acompanhar até lá, pelo menos até a entrada. Beatriz agradeceu, mas balançou a cabeça, dizendo que precisava enfrentar aquilo por conta própria, porque se realmente existia algum tipo de armadilha sendo preparada dentro daquele prédio, ela precisava estar com a cabeça fria, sem arrastar mais ninguém para dentro de um problema que já parecia grande demais para ela sozinha. Antes de dormir, ela separou a pasta com os documentos da rescisão, releu com atenção cada cláusula que Fábio tinha revisado e guardou tudo dentro da bolsa que levaria no dia seguinte, junto com o cartão do plano de saúde que, tecnicamente, ainda valia por mais alguns dias, segundo o acordo assinado. Deitada no escuro do quarto, sentindo o bebê se mexer de leve, Beatriz permitiu que um pensamento simples e teimoso tomasse conta de tudo o mais. O de que, aconteça o que acontecesse dentro daquele prédio no dia seguinte, ela não ia mais deixar ninguém decidir sozinho o destino daquela criança. Nem Vicente, nem qualquer acordo de casamento, nem mesmo o próprio Nicolau, caso ele continuasse escolhendo não enxergar o que estava bem na frente dos olhos dele. Do lado de fora, a cidade continuava seu barulho de sempre. Buzinas distantes, um cachorro latindo em algum quintal vizinho, e Beatriz fechou os olhos, tentando guardar um pouco de força para o que viria pela manhã, sem saber ainda que aquela consulta marcada dentro da Castro Participações ia colocá-la, mais uma vez, no mesmo corredor onde Nicolau caminhava todos os dias, e que dessa vez o encontro entre os dois não ia terminar com um simples cruzar de olhares. Beatriz apagou a luz do abajur, puxou o cobertor fino até os ombros e ficou ali, no limite entre o sono e a vigília, repassando cada detalhe daquele dia estranho, o laudo fora de lugar, a conversa sussurrada de Vicente, o nome desconhecido de Constança Almeida Ferraz ecoando na cabeça como uma ameaça que ainda não tinha rosto definido. Até que o cansaço finalmente venceu, e o sono a levou para longe de qualquer resposta, deixando todas as perguntas suspensas para a manhã seguinte. Beatriz chegou a Castro Participações com 15 minutos de antecedência, vestida com um único casaco que ainda conseguia disfarçar a barriga sem apertar demais, e passou pela catraca da recepção usando o crachá provisório que a segurança tinha emitido especialmente para ex-funcionários convocados pelo ambulatório médico. O saguão parecia mais movimentado do que de costume. Equipes inteiras circulando entre andares carregando caixas. Uma reorganização visível de setores que Vicente tinha determinado como parte da transição de comando. Beatriz seguiu direto para o elevador de serviço, já que o elevador social continuava lotado, e decidiu, no último instante, subir pelas escadas até o 4º andar, onde ficava o ambulatório, para evitar cruzar com qualquer rosto conhecido no meio da multidão. A escadaria da Castro Participações era ampla,
revestida de mármore escuro, com um corrimão de metal que reluzia sob a luz artificial dos andares intermediários. Beatriz subiu devagar, uma mão apoiada no corrimão, a outra segurando a alça da bolsa, sentindo o peso extra da gravidez tornar cada degrau um pouco mais difícil do que deveria ser. Foi no meio do terceiro lance de escada que um grupo de estagiários desceu correndo, atrasados para alguma reunião, esbarrando sem querer no ombro dela. E Beatriz sentiu o corpo perder o equilíbrio, o pé escorregando na beirada lisa do degrau, o coração disparando num pânico que durou o que pareceu uma eternidade comprimida em menos de 2 segundos. Ela não chegou a cair inteira. Um braço forte segurou-a pela cintura antes que o corpo completasse a queda, puxando-a de volta para cima com um movimento rápido, quase instintivo. E quando Beatriz finalmente conseguiu focar a visão, ofegante, o coração ainda acelerado, encontrou o rosto de Nicolau a poucos centímetros do dela. Os olhos dele cheios de uma preocupação que não condizia com o distanciamento frio que ele tinha demonstrado nos últimos encontros. "Você está bem?" ele perguntou, a voz tensa, ainda segurando o braço dela com firmeza, como se tivesse medo de que ela desmaiasse ali mesmo. E foi nesse instante, com o casaco entreaberto pelo movimento brusco da queda evitada, que os olhos dele desceram, quase sem querer, para a curva evidente da barriga dela. E alguma coisa no rosto de Nicolau se transformou completamente. A preocupação genérica dando lugar a um choque mudo, calculando datas, semanas, possibilidades que ele parecia não querer terminar de formular em voz alta. "Preciso te levar para o ambulatório agora", ele disse, a voz mudando de tom, mais firme, mais decidida. E sem esperar resposta, chamou por rádio a equipe médica do próprio prédio, praticamente carregando Beatriz pelo braço até o elevador privativo que só os executivos do alto escalão tinham acesso. Dentro da sala de atendimento do ambulatório, uma médica fez o exame de rotina, checou a pressão, ouviu os batimentos e confirmou que tanto Beatriz quanto o bebê estavam bem, que o susto da escada não tinha causado nenhum dano sério. Apenas recomendou repouso pelo resto do dia. Nicolau, que tinha insistido em ficar do lado de fora da cortina durante o exame, entrou assim que a médica liberou a entrada, o rosto ainda pálido. "De quanto tempo?" ele perguntou, direto, sem rodeios, os olhos fixos nela como se a resposta fosse determinar o resto da vida dos dois. Beatriz sentiu a boca seca. Ela tinha imaginado esse momento de tantas formas diferentes nas últimas semanas. Sempre em cenários onde ela escolhia as palavras, escolhia o momento, escolhia como contar. E agora, ali, encurralada pela circunstância, sem nenhum controle sobre o timing, só conseguiu dizer a verdade nua. 12 semanas, quase 13 agora, ela respondeu. E viu o rosto dele fazer a mesma conta que ela já tinha feito centenas de vezes sozinha, contando para trás até uma noite em Búzios que nenhum dos dois tinha planejado repetir. Nicolau ficou em silêncio por um longo momento, esfregando o rosto com as 2 mãos. E quando voltou a falar, a voz saiu mais controlada, mas ainda carregada de uma tensão que Beatriz não sabia interpretar direito. Se era raiva, se era medo, se era só o peso de uma responsabilidade caindo em cima dele de forma abrupta demais. "Eu preciso ter certeza", ele disse. E antes que Beatriz pudesse responder qualquer coisa, ofendida ou não com aquela necessidade explícita de confirmação, ele já tinha se virado para a médica, pedindo que um exame de paternidade fosse solicitado através do laboratório de confiança da família, fora da estrutura interna da empresa, com resultado enviado diretamente para o celular particular dele. Beatriz quis argumentar, dizer que não tinha motivo nenhum para mentir sobre aquilo, que nunca tinha pedido nada a ele, nem esperava nada. Mas engoliu as palavras, porque entendia, ao mesmo tempo, que colocar-se numa posição defensiva demais só reforçaria qualquer suspeita que ele já pudesse ter. "Está bem", ela disse, "apenas isso.
e assinou a autorização para a coleta de material genético que a médica preparou ali mesmo, sentindo o gosto amargo de estar sendo tratada como suspeita antes mesmo de ter cometido qualquer crime, além de existir e estar grávida na hora errada. O que Beatriz não sabia, enquanto saía do ambulatório naquela tarde com instruções de repouso e um número de protocolo do exame anotado num papel, era que Vicente, avisado em segundos pela recepcionista do ambulatório sobre o incidente na escada e sobre o pedido incomum de exame de paternidade feito pelo próprio Nicolau, já estava, àquela mesma hora, ao telefone com um contato antigo dentro do laboratório parceiro da família Castro, um funcionário que devia favores antigos e silêncio bem pago. Preciso que o resultado que sair para o Nicolau venha negativo. Vicente disse, baixo, fechado dentro da própria sala, a porta trancada por dentro. Não importa o que o exame real mostrar, o que sai no relatório oficial precisa dizer que não há compatibilidade genética. Você sabe o que está em jogo aqui. Do outro lado da linha, uma voz hesitante levantou objeções sobre risco, sobre auditoria, sobre a possibilidade de alguém comparar amostras depois. Mas Vicente cortou qualquer hesitação com a promessa de uma quantia que fez o silêncio do outro lado se transformar, depois de alguns segundos, em uma concordância relutante. O exame verdadeiro nunca chegou a ser destruído. Ficou arquivado, junto com a amostra original de sangue, numa gaveta trancada dentro do próprio laboratório, esperando, sem que ninguém soubesse ainda, o momento em que a mentira construída em cima dele fosse forte demais para se sustentar sozinha. Passaram-se 4 dias até que o resultado oficial chegasse ao celular particular de Nicolau, um documento em PDF com o timbre do laboratório, assinado por um perito responsável, afirmando, em letras claras, que a probabilidade de paternidade entre Nicolau Castro e o filho gerado por Beatriz Almeida era estatisticamente nula. Nicolau leu o documento sentado na própria sala, sozinho, o mesmo lugar onde tinha assinado a demissão dela dias antes, e sentiu uma mistura estranha de alívio e desconfiança percorrer o corpo. Porque, por mais que o papel dissesse uma coisa, alguma parte dele, teimosa e silenciosa, insistia em lembrar do jeito como Beatriz tinha respondido no ambulatório, sem hesitação, sem cálculo, olhando direto nos olhos dele quando disse a verdade sobre as semanas de gravidez. Ele guardou o documento na gaveta da mesa, encostou a cabeça nas mãos e ficou ali, sozinho, tentando entender por que um resultado que deveria encerrar qualquer dúvida só parecia ter aberto um buraco novo, maior, dentro de um peito que ele sempre tinha treinado para não confiar em ninguém, além de números e provas concretas, e que agora, pela primeira vez em muito tempo, não sabia mais em qual das duas coisas confiar. Quando Beatriz voltou para casa naquela tarde, ainda sentindo o corpo dolorido pelo susto da escada, encontrou Renata de folga, sentada na sala assistindo televisão, e contou tudo em detalhes: o quase acidente, o jeito como Nicolau assegurou antes da queda, o olhar dele ao perceber a barriga, o pedido imediato de exame de paternidade feito ali mesmo, sem consultar ninguém, sem pedir licença para nada. Pelo menos ele não fingiu que não viu. Renata comentou, cruzando os braços, pensativa. Isso já é mais do que muita gente nessa posição faria. Mas você falou para ele sobre o laudo estranho que você achou na sua pasta? Sobre a ligação ameaçadora? Beatriz balançou a cabeça, admitindo que não. Que o momento inteiro tinha sido rápido demais, tenso demais, dominado pela mecânica fria de assinaturas e protocolos médicos, sem espaço para explicar teorias que, ditas em voz alta para um homem que mal a conhecia, podiam soar como o delírio de alguém desesperada para se explicar. Talvez seja melhor assim, por enquanto, Renata disse, depois de pensar um pouco. Deixa o exame de verdade dele mostrar a resposta primeiro. Se o resultado vier positivo, como deveria vir, ele não vai ter escolha a não ser te ouvir sobre o resto. E aí você conta tudo. O laudo trocado, a ligação, tudo. Beatriz concordou, ainda que uma parte dela continuasse inquieta,
Incapaz de largar de vez a sensação de que alguma coisa maior estava em movimento, alguma engrenagem que ela não conseguia ver por inteiro. Os dias seguintes se arrastaram devagar. Beatriz evitou sair de casa além do necessário, temendo cruzar novamente com o número desconhecido que tinha ligado naquela primeira noite, e ocupou o tempo organizando currículos, procurando vagas em outras empresas, tentando manter a rotina normal, apesar do peso constante da espera. Na terceira noite depois do exame, o celular dela vibrou de novo, mas dessa vez não era um número desconhecido. Era um endereço de e-mail corporativo, do departamento jurídico da Castro Participações, com um assunto seco que dizia apenas: notificação formal, encerramento de contato. Beatriz abriu o e-mail com as mãos tremendo e leu, em linguagem burocrática e distante, que a empresa considerava encerrada qualquer pendência relacionada ao caso, que o resultado do exame solicitado pelo senhor Nicolau Castro tinha confirmado a ausência de vínculo biológico e que qualquer tentativa futura de contato, alegando parentesco, seria tratada como assédio, passível de medidas legais cabíveis. Ela leu o parágrafo 3 vezes, incapaz de processar completamente o que estava escrito, porque sabia, com uma certeza absoluta que vinha do próprio corpo, que aquele resultado não podia estar certo, que não existia possibilidade nenhuma de o exame ter dado negativo, a não ser que alguma coisa tivesse sido adulterada no meio do caminho. Isso não é possível, ela disse em voz alta, sozinha na sala, sentindo as lágrimas descerem antes mesmo de perceber que estava chorando. Isso simplesmente não é possível. Renata chegou correndo do quarto ao ouvir a voz alterada da prima. Leu o e-mail por cima do ombro dela e ficou paralisada por um segundo antes de reagir. Isso tem a cara do que a gente estava suspeitando. Renata disse, a voz baixa, controlada, mas com um fundo de indignação evidente. O laudo trocado na sua pasta, a ligação ameaçadora, a pressa de Vicente com esse casamento arranjado, tudo isso agora faz sentido junto. Alguém manipulou esse resultado antes que ele chegasse até o Nicolau. Beatriz sentiu uma onda de desespero misturada com uma determinação nova, mais afiada, substituindo o choque inicial. Se alguém tinha mesmo forjado aquele resultado, significava que existia, em algum lugar, o exame verdadeiro, a prova real que ela precisava encontrar antes que a mentira se tornasse permanente demais para ser desfeita. Ela não sabia. Naquela noite, sentada na sala escura com o e-mail ainda aberto na tela do celular, que do outro lado da cidade, dentro do próprio apartamento de cobertura que tinha herdado do avô, Nicolau também não conseguia dormir. Andando de um lado para o outro da sala com o mesmo documento de resultado negativo espalhado sobre a mesa de centro. Incapaz de entender por que aquele papel, que deveria ter encerrado qualquer dúvida de uma vez por todas, só parecia ter aberto uma ferida que ele não sabia nomear. Seu pai, antes de morrer, tinha passado a vida inteira repetindo a mesma lição, gravada tão fundo que já parecia parte do próprio sangue de Nicolau, a de que sentimentos eram terreno perigoso demais para se confiar, que provas, números e contratos eram a única linguagem confiável no mundo cheio de gente disposta a mentir por interesse. Nicolau tinha crescido acreditando nisso com uma convicção quase religiosa. E agora, diante de um papel assinado por um perito reconhecido, sentia-se covarde por ainda duvidar, por ainda lembrar do jeito como os olhos de Beatriz não tinham vacilado nem por um segundo, quando ela disse a verdade sobre as semanas de gravidez. Ele pegou o celular. Chegou a abrir a conversa com o número de Beatriz que Vicente tinha conseguido através do Departamento de Recursos Humanos, o polegar pairando sobre a tela por um longo minuto. Mas terminou guardando o aparelho de volta no bolso sem escrever nada, convencido, contra a própria vontade, de que confiar naquele instinto seria repetir o mesmo erro que, segundo seu pai, tinha destruído a reputação e a fortuna de tantos homens antes dele. O documento continuou ali, sobre a mesa de centro, sob a luz fraca do abajur, esperando o dia seguinte,
Enquanto, do outro lado da cidade, Beatriz permanecia acordada com a mesma pergunta girando sem resposta, decidida a não deixar aquela mentira, fosse ela qual fosse, definir o resto da vida do filho que carregava. Na manhã seguinte, Beatriz ligou para Fábio, o advogado indicado por Renata, e contou tudo, desde o laudo estranho encontrado na pasta funcional até o e-mail jurídico recebido na noite anterior, pedindo orientação sobre o que podia ser feito legalmente diante de um resultado que ela tinha certeza absoluta de ser falso. Sem acesso à amostra original ou ao laboratório que processou o exame, fica difícil provar adulteração só com base numa suspeita, por mais fundamentada que seja. Fábio explicou do outro lado da linha. Mas existe um caminho. Você pode solicitar judicialmente um segundo exame, feito por um laboratório independente, indicado pelo próprio juiz, sem qualquer ligação com a empresa ou com o laboratório que a família Castro costuma usar. Isso tira a possibilidade de qualquer interferência de um dos dois lados. Beatriz sentiu um alívio pequeno, mas real, diante daquela possibilidade concreta, e pediu para Fábio iniciar o processo o quanto antes, mesmo sabendo que aquilo significava meses de espera, audiências, documentos, um caminho lento que competia diretamente contra o tempo que Vicente parecia disposto a usar para selar o casamento arranjado antes que qualquer verdade viesse à tona. Enquanto isso, ela sabia. Precisava sobreviver. Sustentar o aluguel, as consultas médicas, o enxoval que ainda nem tinha começado a comprar. E a perspectiva de meses de batalha judicial pela frente só tornava tudo mais pesado, mais urgente, mais difícil de carregar sozinha. Foi pensando nisso que Beatriz decidiu, apesar do medo, procurar um emprego temporário numa das poucas lojas do bairro que ainda estavam contratando, mesmo sabendo que qualquer trabalho novo ia significar menos tempo de repouso do que o corpo dela realmente precisava naquela fase da gravidez. À noite, exausta depois de um dia inteiro caminhando entre entrevistas rápidas e formulários de cadastro, Beatriz se sentou na cama. Releu mais uma vez o e-mail seco do departamento jurídico da Castro Participações e sentiu, pela primeira vez desde a demissão, uma raiva fria substituir o desespero inicial. Uma raiva que não vinha do medo de perder, mas da certeza de que não ia desistir sem lutar até o fim por aquela criança e pela verdade que alguém, em algum andar alto daquele prédio de vidro, tinha decidido enterrar. Ela apagou a luz, encostou a cabeça no travesseiro e, antes de fechar os olhos, prometeu a si mesma, num sussurro quase inaudível, dirigido apenas à própria barriga, que não importava quantas mentiras tentassem se colocar no caminho, a verdade sobre quem era o pai daquela criança ia, cedo ou tarde, encontrar um jeito de vir à tona, mesmo que ela precisasse enfrentar sozinha cada obstáculo que ainda estivesse por vir, sem ajuda, sem garantias, apoiada apenas na própria teimosia e no amor que já sentia por aquele filho que ainda nem tinha nascido. O convite chegou por e-mail, assinado pelo departamento jurídico, convocando Beatriz para uma reunião extraordinária na sede da Castro Participações, sob pretexto de esclarecer presencialmente a notificação judicial protocolada por Fábio solicitando um segundo exame de paternidade através de laboratório independente. Beatriz hesitou antes de responder, sentindo um mau pressentimento crescer no peito, assim que leu o horário marcado, justamente no meio da manhã, dentro da sala de conselho do 20º andar, o espaço mais formal e mais público de toda a empresa. Isso não parece esclarecimento nenhum, Fábio comentou pelo telefone, quando Beatriz ligou pedindo orientação. Isso parece armação. Mas recusar a reunião também pode ser usado contra você depois, como se você estivesse fugindo de responder perguntas. Vá, mas não assine nada sem mim revisar antes, e leve o celular gravando, discretamente, só por precaução. Na manhã marcada, Beatriz vestiu a roupa mais discreta que tinha, prendeu o cabelo
e seguiu para Castro Participações, com o estômago revirado de nervosismo. O celular guardado no bolso interno do casaco, já com o aplicativo de gravação ativado, antes mesmo de entrar no prédio. A sala de conselho do 20º andar era enorme, com uma mesa oval de madeira escura cercada por cadeiras de couro, janelas que cobriam a parede inteira mostrando a cidade lá embaixo. E quando Beatriz entrou, acompanhada por um segurança que a conduziu sem muita explicação, encontrou não apenas Nicolau e Vicente, mas quase todo o conselho administrativo da empresa reunido, além de 2 advogados que ela nunca tinha visto antes, sentados numa das pontas da mesa com pastas abertas à frente. "Sente-se, por favor", Vicente disse com uma cordialidade fria que não enganava ninguém, apontando para uma cadeira isolada, do lado oposto de onde Nicolau estava sentado, rígido, o rosto fechado numa expressão que Beatriz nunca tinha visto antes, nem mesmo no dia da demissão. Antes que Beatriz pudesse dizer qualquer coisa, Vicente começou a falar, dirigindo-se ao conselho como quem apresenta um caso já decidido, explicando que a senhora Almeida, ex-funcionária da recepção, tinha entrado com uma ação judicial alegando paternidade contestada contra o novo diretor executivo da empresa, mesmo depois de um exame oficial realizado por laboratório de renome ter comprovado a ausência total de vínculo biológico. Isso, somado ao histórico da senhora Almeida dentro da empresa e a velocidade com que essa situação surgiu logo após a mudança de comando, levanta preocupações sérias sobre tentativa de extorsão contra a família Castro. Vicente continuou, deslizando cópias do laudo negativo para cada um dos conselheiros, num gesto teatral que arrancou murmúrios de indignação ao redor da mesa. Beatriz sentiu o sangue subir ao rosto, uma mistura de humilhação e raiva que quase a impediu de falar, mas conseguiu se levantar, a voz tremendo, mas firme. "Isso não é extorsão. Isso é a verdade sendo escondida por alguém que tem motivo para que ela não apareça", ela disse, olhando diretamente para Vicente antes de virar o rosto para Nicolau, buscando qualquer sinal de dúvida, qualquer resquício daquela noite no ambulatório em que ele tinha aparecido, por um instante, disposto a acreditar nela. Mas o que encontrou foi um muro. Nicolau, sentado na ponta da mesa, encarou-a com uma frieza calculada, e quando finalmente falou, a voz saiu cortante, alta o suficiente para que todos na sala ouvissem cada palavra. "Eu já tenho a prova que precisava", Nicolau disse, batendo de leve os dedos sobre o laudo à sua frente. "Você teve a sua chance de ser honesta desde o início e escolheu tentar lucrar em cima de uma situação que nunca existiu. Não vou permitir que o nome da minha família seja usado dessa forma." As palavras caíram sobre Beatriz como pedras, cada uma mais pesada que a anterior, e ela sentiu, pela primeira vez desde que tudo aquilo tinha começado, uma vontade quase física de desistir, de simplesmente sair dali e nunca mais voltar, deixar que a mentira vencesse, porque lutar contra um sistema inteiro parecia, naquele momento, impossível demais para uma pessoa só. "Vou pedir que a segurança acompanhe a senhora até a saída", Vicente disse, já de pé, fazendo sinal para o segurança parado perto da porta. "E informo que, a partir de hoje, qualquer tentativa de contato, seja com o Sr. Castro, seja com qualquer funcionário desta empresa, será tratada como assédio, conforme já notificado por e-mail." Beatriz se levantou, as pernas trêmulas, sentindo os olhares do conselho inteiro pesarem sobre ela como julgamento silencioso, e caminhou até a porta sem dizer mais nada, porque sabia que qualquer palavra ali, naquele momento, seria usada contra ela, torcida, distorcida, transformada em mais uma prova da história que Vicente tinha construído com tanto cuidado. No corredor, já longe da sala de conselho, o segurança a acompanhou até o elevador, e Beatriz, tentando manter a compostura até estar sozinha, sentiu as lágrimas começarem a escorrer assim que as portas do elevador se fecharam, escondendo-a, finalmente, de qualquer olhar. Foi ao passar pelo corredor do 5º andar, onde ficava o Departamento de Recursos Humanos, que ela avistou,
Através da porta entreaberta de uma sala de arquivo pouco usada, uma funcionária terceirizada organizando caixas de documentos antigos que estavam sendo transferidos para a digitalização. Uma das caixas, mal fechada, deixava à mostra uma pilha de pastas soltas, e entre elas, Beatriz reconheceu, por acaso, o mesmo timbre do laboratório que tinha aparecido no laudo estranho, encontrado em sua pasta funcional semanas antes. Movida por um impulso que misturava desespero e instinto, Beatriz pediu licença à funcionária, alegando que precisava confirmar um documento pessoal antes de sair definitivamente da empresa. E a funcionária, sem tempo nem energia para questionar, deixou que ela desse uma olhada rápida. Entre os papéis soltos, Beatriz encontrou um formulário de requisição de reemissão de laudo, com a assinatura de Vicente Dantas, datado do mesmo dia da sua demissão, solicitando explicitamente uma segunda via do exame de compatibilidade genética, com instrução para envio direto ao gabinete da diretoria, sem passar pelo protocolo normal do ambulatório. O documento, sozinho, não provava adulteração, mas provava, de forma inegável, que Vicente tinha manipulado o fluxo do exame desde o início, muito antes de qualquer acusação pública ser feita contra ela. Beatriz fotografou o documento às pressas com o celular, o coração disparado, e devolveu a pasta à caixa antes que a funcionária notasse qualquer coisa fora do normal. Com aquela prova em mãos, mesmo que pequena, mesmo que ainda incompleta, ela sentiu a determinação voltar com força total, substituindo a vontade de desistir que tinha sentido minutos antes na sala de conselho. Decidida, ela seguiu direto para a sala de Vicente, no 6º andar, sabendo que aquilo era arriscado, sabendo que já tinha sido praticamente expulsa da empresa, mas incapaz de deixar passar a chance de confrontá-lo enquanto ainda tinha coragem suficiente para isso. A porta da sala estava entreaberta, e Beatriz espiou antes de entrar, encontrando Vicente sozinho, de costas, debruçado sobre um notebook aberto em cima da mesa, digitando algo com pressa, o celular preso entre o ombro e o rosto, numa ligação que ela reconheceu, pelo tom de urgência, como sendo dirigida ao mesmo contato do laboratório que ela já tinha escutado mencionar dias antes. O Sr. Castro assinou o contrato de fusão essa manhã. Então precisamos garantir que nenhum vestígio daquele exame original apareça antes da cerimônia de casamento marcada para o mês que vem. Vicente dizia, sem perceber a presença de Beatriz parada bem atrás dele, na soleira da porta. Beatriz sentiu o corpo inteiro travar diante daquela confirmação direta, tirada da própria boca de Vicente, e ergueu o celular, tentando gravar aquele trecho da conversa como prova concreta. Mas o movimento brusco fez a porta range levemente, e Vicente se virou, os olhos se arregalando ao vê-la ali. "O que você está fazendo aqui?" ele perguntou, desligando a ligação às pressas, a voz perdendo, por um segundo, toda a cordialidade fria que tinha usado durante a reunião do conselho. "Eu ouvi o suficiente", Beatriz respondeu, tentando manter a voz firme apesar do coração disparado. "Eu sei que você trocou o resultado. Eu tenho a requisição assinada por você, e agora tenho parte dessa ligação também." Vicente deu um passo na direção dela, o rosto transformado numa expressão que misturava raiva contida e cálculo rápido. E foi nesse instante que Beatriz ouviu, atrás de si, o som seco de alguém girando a chave na fechadura pelo lado de fora, trancando a porta da sala com um clique definitivo que fez o sangue dela gelar por completo. Antes da reunião com o conselho, nos dias que antecederam a convocação, Beatriz tinha passado boa parte do tempo tentando se preparar emocionalmente para qualquer cenário. Mas nada do que tinha imaginado chegava perto da frieza que encontrou naquela sala oval. Na noite anterior, sentada na cama ao lado de Renata, ela tinha chegado a ensaiar em voz alta o que diria caso tivesse a chance de falar diretamente com Nicolau, longe de qualquer plateia, longe de qualquer documento manipulado. Se ele perguntar por que eu não contei antes, eu vou dizer a verdade. Que eu tive medo de ser vista como alguém que só queria dinheiro.
Beatriz tinha dito para a prima, enquanto dobrava roupas de bebê recém-compradas numa liquidação, tentando, ao mesmo tempo, manter viva a esperança de que aquela conversa aconteceria em algum momento antes que tudo desandasse. Renata, sempre mais cética quanto às boas intenções de homens ricos acostumados a mandarem tudo, tinha alertado a prima para não esperar compreensão fácil, lembrando que alguém como Vicente, com tanto a perder numa fusão bilionária, não ia hesitar em usar qualquer meio necessário para proteger os próprios interesses, incluindo transformar Beatriz na vilã perfeita diante de um conselho inteiro disposto a acreditar em provas de papel antes de qualquer instinto humano. Aquela previsão, infelizmente, se confirmou por completo dentro da sala de conselho. Durante os minutos que antecederam a acusação formal de Vicente, Beatriz notou, sentada na cadeira isolada, o jeito como os conselheiros mais antigos trocavam olhares de desconfiança só de vê-la ali, como se a simples presença dela já fosse prova suficiente de algum tipo de má intenção, um julgamento silencioso formado antes mesmo da primeira palavra ser dita. Um dos advogados presentes, um homem mais velho de terno azul marinho, chegou a perguntar, num tom quase gentil, se Beatriz tinha algum documento que comprovasse sua versão dos fatos. E por um segundo, ela sentiu uma centelha de esperança, pensando em mencionar o laudo estranho que tinha visto semanas antes na própria pasta funcional. Mas ao abrir a boca para responder, Vicente interrompeu, dizendo que aquele tipo de alegação vaga, sem provas concretas, era exatamente o padrão de comportamento esperado de alguém tentando construir uma narrativa de vitimização para justificar a ação judicial movida contra a empresa. O silêncio que se seguiu, com ninguém no conselho disposto a insistir na pergunta, foi o que mais doeu em Beatriz. Mais até do que as próprias palavras duras de Nicolau minutos depois. Porque mostrava, de forma clara, que o jogo já estava definido antes mesmo dela entrar naquela sala, que qualquer defesa que ela pudesse oferecer seria recebida com desconfiança automática, enquanto qualquer papel assinado por um perito de renome seria aceito sem questionamento. Depois de deixar a sala de conselho, humilhada e com o coração partido, foi só a descoberta acidental da caixa de documentos no 5º andar que devolveu a Beatriz um pouco de chão sob os pés. A sensação concreta de que, apesar de tudo, ainda existia uma trilha de provas reais esperando para ser seguida, escondida atrás da fachada perfeita que Vicente tinha construído. Ao reconhecer a requisição assinada por ele, datada do mesmo dia da primeira demissão, Beatriz sentiu as peças do quebra-cabeça finalmente se encaixarem por completo. O comentário das enfermeiras sobre o resultado que não batia, a folha estranha de compatibilidade genética arquivada onde não deveria estar, a ligação ameaçadora na primeira noite, a pressa do casamento arranjado com a família Almeida Ferraz. Tudo aquilo que antes parecia fragmentos soltos demais para formar sentido, agora se organizava numa linha reta e inegável, apontando direto para Vicente como o arquiteto de toda a manipulação. Foi justamente essa clareza recém-conquistada que deu a Beatriz coragem suficiente para seguir até a sala dele do 6º andar, mesmo sabendo dos riscos. Mesmo sabendo que, tecnicamente, já não tinha mais nenhum vínculo formal com a empresa que justificasse sua presença ali. Ela sabia que talvez nunca mais tivesse outra chance de ouvir, com as próprias orelhas, alguma confissão que pudesse comprovar tudo o que tinha reunido até aquele momento. E foi exatamente isso que aconteceu. A confissão quase completa escapando da boca de Vicente, enquanto ele acreditava estar sozinho. Uma prova que, minutos antes, parecia impossível de conseguir, mas que agora, gravada parcialmente no celular dela, representava a primeira rachadura real na mentira que tinha destruído a reputação dela diante de todo o conselho administrativo da Castro Participações. O clique da fechadura girando ecoou pela sala pequena como um trovão abafado. E Beatriz sentiu o corpo inteiro se encher de um pavor gelado, porque sabia, ali,
presa entre as quatro paredes daquele escritório, junto com o próprio homem que ela tinha acabado de expor, que a parte mais perigosa daquela história provavelmente ainda estava prestes a começar. Vicente deu mais um passo na direção dela, o rosto agora completamente livre de qualquer máscara de cordialidade. E Beatriz recuou até sentir as costas encostarem na estante cheia de troféus corporativos e fotos emolduradas de eventos da empresa. O celular ainda apertado na mão. A tela mostrando o tempo de gravação avançando silenciosamente. Você não faz ideia do tamanho da confusão que está tentando criar. Vicente disse, a voz baixa agora, quase um sussurro contido, como se ainda tentasse controlar os próprios impulsos antes de decidir o que fazer com a situação inesperada. Esse acordo de fusão sustenta o emprego de centenas de pessoas nessa empresa. Paga a folha salarial de famílias inteiras. E você quer jogar tudo isso fora por causa de um exame que, goste ou não, já foi decidido. Decidido por você, não pela verdade. Beatriz respondeu, tentando manter a voz firme apesar do medo evidente. E as centenas de famílias que você tanto menciona não valem mais que a vida do meu filho. Nem mais que o direito dele de ter um pai que saiba que ele existe. Vicente ficou em silêncio por um momento, os olhos calculando rapidamente as opções diante dele. E Beatriz percebeu, com um misto de alívio e apreensão, que ele parecia mais preocupado em conter os danos do que em fazer qualquer coisa fisicamente perigosa contra ela, ali dentro daquela sala com câmeras de segurança espalhadas por todo o andar. Ele se aproximou da porta, testou a maçaneta, confirmando que realmente estava trancada por fora, e bateu com força, chamando pelo nome da própria secretária, exigindo que a porta fosse destrancada imediatamente, numa voz que já tinha perdido todo o controle calmo de minutos antes. Do outro lado, nenhuma resposta imediata veio, apenas um silêncio prolongado que fez tanto Beatriz quanto Vicente trocarem um olhar breve, ambos surpreendidos pela mesma pergunta silenciosa sobre quem, exatamente, tinha trancado aquela porta e com qual intenção. Beatriz sentiu o coração bater ainda mais forte diante daquela dúvida nova, porque se não tinha sido Vicente quem ordenou o trancamento, restava apenas uma possibilidade incômoda, a de que alguém mais, dentro daquele mesmo andar, já sabia da conversa que estava acontecendo ali dentro e tinha decidido, por motivos próprios, garantir que nenhum dos dois saísse daquela sala até que alguma decisão fosse tomada em outro lugar do prédio, longe da vista de qualquer um. Ela apertou o celular com mais força dentro da mão, sentindo o suor frio na palma, e olhou para a porta trancada. Para Vicente, ainda batendo com os punhos contra a madeira maciça, e se perguntou, pela primeira vez desde que tinha entrado naquele escritório, se a verdade que ela tinha acabado de descobrir seria suficiente para protegê-la do que quer que estivesse esperando do outro lado daquela porta trancada, sem saber ainda quem tinha girado a chave. O barulho de passos apressados do lado de fora antecedeu o som da chave girando de volta na fechadura, e quando a porta finalmente se abriu, foi um segurança do próprio andar, confuso e ofegante, quem apareceu explicando que tinha recebido um alarme automático de porta travada durante um teste de manutenção do sistema elétrico daquele bloco e que tinha vindo destrancar assim que percebeu o erro no painel de controle. Beatriz sentiu o alívio inicial de poder sair dali durar apenas um segundo, porque assim que a porta se abriu, Vicente, recuperando a compostura com uma rapidez assustadora, avançou direto para o notebook em cima da mesa, os dedos correndo pelo teclado numa tentativa óbvia de apagar arquivos antes que qualquer pessoa pudesse ver o que estava aberto na tela. "Não!" Beatriz gritou, mais alto do que pretendia, e sem pensar direito nas consequências, avançou também, segurando o pulso dele antes que o comando de exclusão fosse confirmado, numa disputa física rápida e desajeitada que derrubou uma pilha de papéis da mesa e chamou a atenção de mais duas pessoas que passavam pelo corredor naquele instante.
Chamem a segurança! Vicente gritou, tentando virar a situação a seu favor. Ela invadiu meu escritório e está tentando roubar documentos confidenciais da empresa. E por um momento terrível, Beatriz sentiu que aquilo podia realmente funcionar. Que a palavra de um executivo de 20 anos de casa pesaria mais que a de uma ex-recepcionista grávida sem cargo, sem crachá válido, parada no meio de uma sala que, tecnicamente, já não tinha mais autorização para estar. Foi nesse instante que a funcionária terceirizada do 5º andar, a mesma que tinha deixado Beatriz ver a caixa de documentos horas antes, apareceu na porta, atraída pelo tumulto, e reconheceu Beatriz na mesma hora, hesitando por um segundo antes de decidir falar. Eu vi ela olhando os papéis antigos lá embaixo mais cedo, mas ela não levou nada, só tirou uma foto rápida de um formulário. A funcionária disse, a voz um pouco insegura, mas firme o suficiente para fazer os dois seguranças que tinham acabado de chegar trocarem olhares indecisos sobre quem realmente devia ser contido ali. Vicente, percebendo que a narrativa estava escapando do controle dele, mudou de tática, abaixando o tom de voz, tentando parecer razoável diante dos seguranças, dizendo que tudo aquilo era um mal-entendido, um problema pessoal que não precisava envolver mais ninguém. Mas Beatriz, sentindo pela primeira vez o terreno mudar a seu favor, não deixou a oportunidade escapar. Eu tenho uma gravação de você admitindo que manipulou o resultado do meu exame para proteger o acordo de casamento com a família Almeida Ferraz. Ela disse, alto o suficiente para que todos na sala ouvissem. E tenho também a requisição assinada por você pedindo a reemissão do laudo no mesmo dia em que fui demitida. Isso não é mal-entendido. Isso é fraude. O silêncio que se seguiu foi denso, quebrado apenas pela respiração pesada de Vicente, que parecia, pela primeira vez desde que Beatriz o conhecia, sem nenhuma frase pronta para rebater. Um dos seguranças, mais experiente, sugeriu que todos fossem até a sala de compliance da empresa, onde qualquer acusação daquele porte precisava ser formalizada corretamente, com testemunhas presentes. E Vicente, sem alternativa viável, aceitou, ainda tentando manter um resquício de controle sobre a própria expressão, embora as mãos tremessem visivelmente ao guardar o notebook na maleta. A caminho da sala de compliance, no elevador silencioso, Beatriz sentiu o peso das últimas semanas finalmente começar a ceder. Não porque a batalha estivesse ganha, mas porque, pela primeira vez desde a primeira demissão, ela não estava mais sozinha carregando aquela verdade. Tinha uma testemunha, tinha uma gravação, tinha um documento, tinha, enfim, alguma coisa concreta, além da própria palavra. A notícia de que Vicente estava sendo levado para uma reunião formal de compliance correu rápido pelos andares da empresa, e não demorou para que chegasse aos ouvidos de Nicolau, que largou a reunião em que estava e desceu direto para acompanhar pessoalmente o que estava acontecendo, encontrando Beatriz sentada numa sala de vidro, ainda abalada, mas com a postura ereta de quem finalmente tinha algo sólido para defender. Ele ficou parado do lado de fora por um instante, observando através do vidro enquanto um representante do departamento de compliance ouvia o relato de Beatriz, conferia a gravação no celular dela, examinava a fotografia do formulário assinado por Vicente e via, no rosto do próprio chefe de gabinete, a confirmação silenciosa de tudo o que estava sendo dito através do simples fato de que ele não conseguia mais formular nenhuma negativa convincente. Quando finalmente foi permitido entrar, Nicolau caminhou até perto de Beatriz, mas parou a uma distância respeitosa, como se não soubesse mais qual postura assumir diante dela depois de tudo o que tinha acontecido nos últimos dias. Eu preciso ouvir isso da sua boca, ele disse, baixinho, quase pedindo permissão. O que exatamente aconteceu com aquele exame? Beatriz respirou fundo e, dessa vez, sem plateia hostil, sem conselho administrativo pronto para julgá-la antes de ouvi-la, contou tudo,
Desde o comentário das enfermeiras no banheiro do terceiro andar, passando pelo laudo estranho encontrado na pasta funcional, a ligação ameaçadora na primeira noite, a conversa sussurrada sobre o casamento arranjado, até o momento em que encontrou a requisição assinada e a confissão parcial gravada minutos antes. Nicolau ouviu cada palavra em silêncio absoluto, o rosto passando por uma sucessão de expressões: choque, raiva e, por fim, uma culpa profunda que ele parecia lutar para não deixar transbordar na frente de tanta gente. "Eu deveria ter confiado em você desde o ambulatório", ele disse, quando ela terminou, a voz rouca. "Eu tive a resposta certa bem na minha frente. No jeito como você não hesitou nem por um segundo quando eu perguntei. E escolhi confiar num papel em vez de confiar naquilo que eu via com os próprios olhos." Beatriz não respondeu na hora, ainda cautelosa demais para acreditar totalmente numa mudança tão rápida. Mas viu, no rosto dele, algo que parecia genuíno demais para ser apenas cálculo político diante da situação constrangedora que Vicente tinha acabado de criar. Nos dias seguintes, Nicolau não se contentou em apenas afastar Vicente do cargo. Ele determinou uma investigação interna completa. Contratou uma auditoria externa para revisar todos os processos relacionados ao acordo de fusão com a família Almeida Ferraz. E, pessoalmente, foi até o laboratório indicado por Vicente, exigindo acesso à amostra original de sangue de Beatriz, que, como ela já suspeitava, ainda estava guardada intacta numa gaveta trancada, nunca destruída, apenas escondida atrás de um resultado falsificado. O exame verdadeiro, processado dessa vez sob supervisão de um perito indicado pelo próprio Fábio, confirmou o que Beatriz já sabia havia meses, sem qualquer sombra de dúvida restante, que Nicolau era, de fato, o pai da criança que ela carregava. Vicente foi formalmente afastado do cargo de chefe de gabinete, respondendo a processo interno por fraude documental e por manipulação de exames médicos, além de enfrentar, pouco depois, uma investigação policial aberta a partir da denúncia formalizada por Beatriz e pelo próprio departamento jurídico da empresa, agora sob nova orientação, determinada diretamente por Nicolau. O acordo de fusão com a Almeida Ferraz, construído sobre bases tão frágeis e desonestas, foi renegociado sem a exigência do casamento arranjado, uma condição que, como ficou provado durante a auditoria, nunca tinha sido, de fato, essencial para o financiamento que a empresa precisava. Apenas mais uma peça manipulada por Vicente para consolidar poder próprio dentro da estrutura familiar. 3 semanas depois daquele dia na sala de compliance, Nicolau convocou uma nova reunião do Conselho Administrativo. Dessa vez, com Beatriz sentada ao lado dele, não como acusada, mas como convidada, enquanto ele anunciava formalmente, diante de todos os mesmos conselheiros que semanas antes tinham assinado silenciosamente sua humilhação pública, que reconhecia a paternidade da criança que estava por vir e que pretendia assumir, junto com Beatriz, todas as responsabilidades que aquilo significava dentro e fora da empresa. Peço desculpas formais à senhora Almeida, diante deste conselho, por qualquer dano causado pela minha própria falta de cautela e pela manipulação promovida por um funcionário em quem eu confiava cegamente. Nicolau disse, olhando diretamente para Beatriz enquanto falava. E reafirmo meu compromisso total com ela e com nosso filho, sem qualquer condição ligada a acordos comerciais ou interesses externos. Beatriz sentiu os olhos marejarem. Não de tristeza dessa vez, mas de um alívio profundo que parecia varrer, aos poucos, o peso acumulado de meses inteiros de medo e incerteza. E quando o conselho, um a um, começou a se levantar em reconhecimento formal daquela declaração, ela permitiu, finalmente, que um sorriso discreto tomasse conta do próprio rosto. Mais tarde, naquele mesmo dia, já longe dos olhares formais da sala de conselho, Nicolau e Beatriz caminharam juntos até o pequeno jardim interno do prédio, um espaço que ela nunca tinha tido tempo de visitar durante os anos em que trabalhou na recepção, e sentaram-se num banco de pedra, em silêncio, por um longo momento,
antes que ele, finalmente, voltasse a falar. Eu quero fazer parte disso de verdade, ele disse, olhando para a barriga dela antes de erguer os olhos para o rosto dela. Não só reconhecer no papel. Quero estar presente, aprender a ser pai, mesmo sem ter tido um bom exemplo disso na minha própria infância. Beatriz estendeu a mão e ele a segurou. Os dedos entrelaçados devagar, como quem reconstrói, com cuidado, algo que quase tinha sido destruído por completo antes mesmo de ter a chance de existir de verdade. Vamos aprender juntos. Então, ela disse, e pela primeira vez desde aquela manhã no saguão de vidro da Castro Participações, o silêncio entre os dois deixou de ser feito de desconfiança e passou a ser feito simplesmente de esperança. A reunião de compliance, que tinha começado tensa e incerta, terminou se estendendo por quase 2 horas, com o representante do departamento anotando cada detalhe do relato de Beatriz, cruzando informações com os registros internos do laboratório parceiro e com o histórico de acessos ao sistema de arquivos da empresa, que mostrava, sem margem para dúvida, que Vicente tinha solicitado alterações no cadastro médico de Beatriz, na mesma tarde em que a demissão original tinha sido assinada. Durante esse processo, a funcionária terceirizada que tinha testemunhado a favor de Beatriz no escritório de Vicente foi chamada para prestar um depoimento formal e acabou revelando um detalhe adicional que nenhum dos dois sabia até aquele momento: o de que tinha recebido, semanas antes, uma instrução informal de um superior para não questionar nenhum documento estranho encontrado nos arquivos vindos do setor de recursos humanos. Uma instrução que, na época, tinha parecido apenas burocracia excessiva, mas que agora ganhava um peso completamente diferente diante de tudo que estava sendo investigado. Esse depoimento adicional, combinado com a gravação parcial feita por Beatriz e com a requisição assinada encontrada na caixa de documentos, foi suficiente para que o departamento jurídico da empresa, já sob supervisão direta de Nicolau, decidisse afastar Vicente imediatamente de qualquer função executiva, suspendendo seus acessos administrativos enquanto a investigação interna corria seu curso formal. Beatriz, ao sair daquela sala de compliance horas depois, sentiu pela primeira vez em semanas o corpo inteiro relaxar um pouco. O peso constante de carregar sozinha uma verdade que ninguém parecia disposto a acreditar, finalmente aliviado, por documentos, testemunhas e uma gravação que, juntos, contavam uma história impossível de ser ignorada. Ela ligou para Renata assim que saiu do prédio, a voz ainda tremendo, mas dessa vez de alívio, e contou tudo em detalhes. O segurança que destrancou a porta, a briga pelo notebook, a testemunha inesperada, a confissão parcial gravada e, por fim, a conversa com Nicolau, que parecia, segundo tudo que Beatriz conseguia perceber, genuinamente disposto a mudar. Eu avisei que ele não ia conseguir ignorar prova de verdade por muito tempo, Renata disse, do outro lado da linha, a voz misturando orgulho e emoção. Mas confesso que não esperava que ele fosse tão longe assim tão rápido, cancelando o casamento arranjado, investigando o próprio funcionário de confiança. Isso não é pouca coisa. Nas semanas seguintes, enquanto a investigação sobre Vicente avançava e o exame verdadeiro confirmava oficialmente a paternidade de Nicolau, Beatriz observou, com uma mistura de cautela e esperança crescente, o esforço real que ele parecia colocar em cada gesto, comparecendo pessoalmente às consultas pré-natais sempre que a agenda permitia, perguntando detalhes sobre o que ela precisava, contratando, sem impor, uma equipe médica particular que Beatriz podia escolher usar ou não, e principalmente ouvindo, com uma paciência que ele nunca tinha demonstrado antes, cada preocupação que ela levantava sobre o futuro, sobre como equilibrar aquele mundo novo de recursos e visibilidade com o desejo dela de manter uma vida simples para o filho que estava por vir. Foi durante uma dessas consultas, sentados lado a lado na sala de espera de um consultório particular, que Nicolau finalmente contou a Beatriz sobre a própria infância,
sobre um pai que media afeto em resultados e desempenho, que ensinava desconfiança como se fosse virtude, e que tinha deixado nele uma dificuldade profunda de confiar em qualquer coisa que não pudesse ser medida ou comprovada em papel. Eu passei a vida inteira tentando ser a prova viva de que meu pai estava certo sobre como o mundo funciona. Nicolau disse, olhando para as próprias mãos. E quando você apareceu, com aquela gravidez, bem no meio da pior crise de confiança da minha vida profissional, foi mais fácil acreditar que você era só mais uma prova daquilo que ele sempre disse, do que admitir que talvez ele estivesse errado o tempo todo. Beatriz ouviu em silêncio, sentindo que aquela confissão, vinda de um homem que raramente parecia vulnerável diante de qualquer pessoa, valia mais do que qualquer pedido de desculpas formal feito diante do Conselho Administrativo semanas antes. Você não precisa carregar sozinho o que seu pai te ensinou, ela disse, finalmente, pousando a mão sobre a dele. Mas precisa escolher, todos os dias. Não repetir isso com o nosso filho. Ele assentiu, os olhos brilhando de um jeito que Beatriz nunca tinha visto antes, nem mesmo naquela noite distante em Búzios, e prometeu, em voz baixa, que ia tentar, todos os dias, ser o tipo de pai que soubesse confiar primeiro nas pessoas que amava antes de qualquer papel, antes de qualquer prova, antes de qualquer medo herdado. O bebê nasceu no início do inverno, um menino que Beatriz insistiu em chamar de Theo, um nome que não carregava nenhum peso de sobrenome de família tradicional. Apenas o som simples que ela tinha escolhido meses antes, sozinha, quando ainda não sabia se algum dia teria coragem de dizer a verdade em voz alta para o pai da criança. Nicolau estava presente na sala de parto, segurando a mão de Beatriz durante todo o processo. E quando finalmente pegou o filho no colo pela primeira vez, sentiu uma emoção tão avassaladora que as lágrimas escorreram sem que ele tentasse contê-las. Um gesto que, poucos meses antes, ele jamais teria se permitido diante de qualquer pessoa. Vicente, por sua vez, acabou sendo formalmente indiciado por fraude documental e por violação de sigilo médico, respondendo a um processo que se arrastou pelos meses seguintes, mas que, graças às provas reunidas por Beatriz e à cooperação de testemunhas que finalmente se sentiram seguras para falar, resultou em condenação, encerrando de vez qualquer possibilidade de retorno dele ao mundo corporativo que um dia comandou nos bastidores com tanta influência. A Castro Participações, sob a nova gestão mais transparente de Nicolau, revisou seus próprios protocolos internos de proteção de dados médicos e trabalhistas, implementando mudanças que, segundo o próprio departamento jurídico reconheceu publicamente, nunca teriam acontecido sem o caso de Beatriz ter vindo à tona meses depois, numa tarde tranquila no mesmo jardim interno, onde tinham se sentado juntos pela primeira vez depois da reunião de compliance. Beatriz observou Nicolau embalando o pequeno Theo no colo, cantarolando baixinho uma canção qualquer que ele mesmo parecia estar inventando ali na hora, e sentiu, finalmente, que a longa batalha que os dois tinham enfrentado não tinha sido em vão, que da mentira que quase os separou para sempre, tinha nascido, contra todas as probabilidades, uma família disposta a aprender, juntos, o significado real de confiança.